Né? Com muita gente ou com pouca gente, né? Vamos junto. Onde tem 2 ou mais falando no meu nome, né? Ali já tá Jesus. Então, vamos junto. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo em minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda com quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizade. Vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda com quintal e uma janela para ver o sol nascer. Uma alegria de luz, o orgasmo da arte. Um sonho, uma ardência na alma, uma dor, uma sorte. Mais que uma oferta egoísta e possessiva, uma canção de ninar em carne viva. Um universo inteiro de prazer no céu. A ressonância da paz no coração do seio. Nobre ilusão do horizonte, da febre sem fim. E o som da banda avisando que o show é assim. Pai do afeto, a euforia dos ventos no parto das flores. Um mistério, oitava cor do arco-íris da selva de horrores. Desde que soube que a vida era um grande feitiço, o cio da terra mostrando serviço, promete pro mundo que amor é isso.
amor é isso? Que amor é isso? Carrossel, a emoção da entrega, a razão do brinquedo, um critério, a quinta estação do ano, coragem do medo. Desde que soube que a vida era um grande feitiço, o cio da terra mostrando serviço, promete pro mundo que amor é isso. Que amor é isso? Que amor é isso? Reforçar o boa noite para quem não chegou ainda. Então, boa noite para todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós nessa noite. E hoje a noite é da nossa irmãzinha Naina, que vem vindo junto de estudo. E a gente acha tão legal isso, né? De repente a gente ter palestrante no nível dela, aqui dentro da casa. Acho que é muito importante. Dela e de outros aí, né? Que já estão dando palestra também. Vamos junto. Está no voo livre de um passarinho, está numa taça de vinho, está na brisa, no vapor, está na chuva que cai sobre a terra, no verde que cobriu a serra, no bem-te-vi, no beija-flor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança, está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone, a madrugada fria, está na minha fé, na minha companhia. Está no frio do inverno, no calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão, na semente que brota no calor do chão. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a trova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo Salvador. Quando tudo que você tiver for um coração cansado e só, quando a voz do vento lhe disser toda a estrada tem poeira e pó, quando tudo que você puder for chorar sem saber como se despedir de passados tão bonitos que precisam ficar, pois o tempo nos exige seguir. Quando o frio lhe couber nas mãos e calar for o que convier, quando não mais importa ter razão e a verdade é só de quem souber,
Persista na semente que ainda não floriu. Não deixe de amar só porque ninguém viu. Reverencia tudo que te machucou. Verás que a luz do dia sempre te abraçou. Na, 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 na. Na, 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 na. Quando tudo que você tiver for um coração cansado e só, quando a voz do vento lhe disser toda a estrada tem poeira e pó, quando tudo que você puder for chorar sem saber como se despedir de passados tão bonitos que precisam ficar, pois o tempo nos exige seguir. Quando o frio lhe couber nas mãos e calar for o que convier, quando não mais importa ter razão e a verdade é só de quem souber, persista na semente que ainda não floriu. Não deixe de amar só porque ninguém viu. Reverencia tudo que te machucou. Verás que a luz do dia sempre te esperou. Tu te abeiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outro descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia.
eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que almeja, bondoso amigo, que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Essa música? A Barca. Isso. Bom, então para receber a nossa irmã Naina, eu quero fazer uma canção e deixá-la de prece. E ela fala de perdão. É uma coisa que sempre está encaixando na nossa vida, né? Aliás, acho que o que precisamos mais aprender, né? É, perdoar e se auto-perdoar. Que essa letra, que essa canção possa chegar no coração de todos nós. E se for para semear a esperança num jardim, e se for para desculpar uma criança, eu digo sim. E se for para perdoar, não tenho escolha. Também sou pecador, também preciso de perdão. Não sou santo, não sou anjo, nem demônio, eu sou só eu. Imperfeito, insatisfeito, mas feliz assim sou eu. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, só Deus é coerente. Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já elevei. Já chorei, já fiz chorar, já me excedi, já magoei. Eu tenho um coração, mas sou contradição, só Deus acerta sempre. Por isso eu canto esta canção, canção de amor arrependido. A um Deus que é Pai, a um Deus que é paz, a um Deus que é luz, a um Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como Pai, perdoa, perdoa e torna a perdoar, ensina como amar. Eu sou contradição, mas Deus, Ele é perdão. Que assim seja. Agora a Sandra vai dar uma palavrinha, né? Ah, sou Chico? Ah, tá. Tá bom. Não, gente. Tem bastante coisa boa para ensinar hoje. Deus quiser.
Eu não pude vir segunda, que eu fui em Passo fazer a consulta. Retorno. É. Vai resolver vir. Isso aqui é a linda da casa. Né, princesa? Tá bom, velho? Como é que você tá? Graças a Deus. Bom, Jefferson? Bom? E aí? Tudo bom? Ó. Tô procurando a Regina, mas aí não. Quem? A Regina e a Gildinha. Quem? A Regina e a Gildinha. Não, Regina. Oi, né? Tudo jóia? Pessoal, pedi um pouquinho de atenção de cada um de vocês. Primeiramente, cumprimentar todos, boa noite. Boa noite. E sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita União, Amor e Humildade. Desde criancinha que a gente frequenta essa casa, é uma casa que acolheu muita gente, mas muita mesmo, nos ensinando a cada dia, a cada instante, um passinho pequeno por vez, mas sempre nos colocando ao rumo de Jesus. Jesus disse com muita clareza: eu sou o caminho, verdade e vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós não adoramos criatura, nós adoramos o Criador. Nós todos estamos no mesmo barco. Se o barco afundar, o que acontece? Todo mundo vai para o fundo. Então, quem nos guia é Jesus, ele está no leme e no timão. Então nós vamos receber carinhosamente a nossa irmã Naina para a palestra da noite de hoje, para o esclarecimento de cada um. E a gente vai recebê-la com muito carinho, sempre rogando a Jesus, que é o nosso guia, exemplo, modelo, que ela seja bastante feliz e que nós que estamos aqui podemos ter aquele ouvido de ouvir. Isso, gente, Naina, por favor. Antes, Naina, de você começar, nós vamos fazer a nossa prece, mas toma o seu lugarzinho lá. Toma lá. Não, pode. Ô, Jordina, aquela oração gostosa que Jesus nos ensinou, por favor. Para envolver a Naina nos fluidos benéficos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha em nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra e no universo. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, perdão de nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem. Não deixemos cair na tentação, Que assim seja, que Jesus abençoe a todos. Seja feliz, Naina. Cadê o bicho? Tá bom, tá? Boa noite. Primeiro agradeço o convite, seu Chico, a casa, pela oportunidade do trabalho e a vocês que estão aqui para me ouvir no dia de hoje. O tema que eu escolhi hoje é o amparo do espiritismo à depressão. Esse tema ele veio à minha vida há anos atrás, né? Durante um atendimento fraterno, uma pessoa veio buscar o amparo do espiritismo, da casa espírita, para o tratamento de depressão. E eu fui conversando com essa pessoa, né, tentando direcioná-la para que ela buscasse fazer coisas que agradassem, né, buscar, falar, olha, faz uma coisa para te deixar feliz, ouve uma música, assiste um filme, fazer uma caminhada, alguma atividade, né, que te faça feliz. E aí a pessoa falou para mim, não tem nada que me faça feliz, nada que me chame atenção, nada que eu tenha vontade de fazer, nem o abraço dos meus filhos, que tanto me trouxe alegria um dia, hoje também não me comove mais. Né? E aí eu conversei mais um pouco, tentei, né? Nada, eu não consegui movimentar nada, assim, somar nada na vida dele. E aí, por fim, eu encerrei o atendimento, fiz um passe, dei um passe,
mesmo durante o passe, eu senti que ele nem todo o amor que eu tinha para doar, ele não conseguiu absorver, né? Como se tivesse assim um guarda-chuva mesmo, direcionando, tirando toda a energia dele. E isso eu fiquei bem chocada, né? Bem triste. Falei assim, olha, eu preciso estudar mais a depressão, porque eu preciso ajudar as pessoas que vêm aqui, né? Porque essa pessoa que veio aqui pedindo ajuda hoje, eu não consegui somar nada na vida dela, mas que eu posso estudar e fazer melhor da próxima oportunidade. Então foi isso que veio esse estudo de hoje. Então a palavra depressão vem de depremere, que é puxar para baixo. Né? A depressão, ela não é nova na humanidade, apesar de a gente estar agora em alta, tal, com uma incidência alta, né, de depressão na sociedade. Mas ela já é citada lá bem 700 anos antes de Jesus, né, na cultura grega, Odisseu, ele vem falando, não se usava a palavra depressão, mas nostalgia, né, que a gente vê, o quadro é o mesmo quadro. E na Bíblia também tinha a história do rei Saul, também que tinha essa tristeza. Atualmente o Brasil enfrenta uma crise de saúde mental, não só depressão, mas várias doenças, né, desequilíbrio mental. No ano de 2024 foram 470 mil afastamentos do trabalho por causa de transtornos mentais. Né, estima-se que 12 milhões de brasileiros sofrem de depressão e o Brasil está no 5º lugar no mundo em prevalência de depressão. A ONU levanta que 5% da população mundial tem depressão. Né, e é uma coisa que chama tanto atenção, que as casas espíritas estão se adequando para o amparo de doenças mentais, né, de transtornos mentais. Por exemplo, na Mansão do Caminho, ele tinha lá dentro da estrutura da Mansão do Caminho, até 2024, eles tinham a casa de parto, né, que era bastante comum, as jovens mulheres, né, com baixo poder aquisitivo engravidar e precisar de apoio, né, muitas delas tinham os seus bebês e já deixavam lá para adoção, sem condições de cuidar. E aí em 2024, como caiu o índice, a necessidade dessa casa de partos, ela fechou e deu espaço ao Centro de Saúde Mental Joana de Ângeles. Então hoje a Mansão do Caminho ampara, né, tem todo um trabalho de psicólogos, psicoterapeutas, amparando esse problema, esses transtornos mentais. E aí, depois a gente pergunta por que tem tantos depressivos. A Joana de Ângeles vem falando, no livro Momentos de Saúde, ela responde. Então, a expressiva maioria dos indivíduos somente tem ideias negativas, alimenta o pessimismo e se veste de mal-estar. Né, quando a gente vê o que passa na televisão, a gente tem ideia, né, do que a gente alimenta, o que dá ibope, né, o que a gente gosta de comentar, o que a gente gosta de passar, né, de compartilhar, né, por mensagens ou até numa conversa. E geralmente são fatos ruins, são tragédias, né, são desastres. Então é isso que dá ibope, né, que a gente gosta de ver, de rever, e isso é ruim para a gente, né? É ruim para a gente que alimenta isso, é ruim para a gente quando a gente passa isso e repassa essa vivência, essa vibração. E aí, a ponto da gente chegar a pensar que realmente o mundo está num lugar pior. Mas não porque está pior, mas porque tem uma alta disseminação das coisas ruins. Né? E aí, Joana vem falando qual que é a consequência disso, da gente alimentar isso. Como resultado, enfraquecem-se as resistências morais, debilitam-se os valores espirituais e alimenta a própria insânia. O que é insânia? A loucura, a demência. Né? Nós alimentamos a nossa própria demência quando a gente alimenta essas vibrações ruins, né? Esse pensamento mal, né? Esse pensamento baixo que às vezes a gente alimenta no nosso dia a dia. Fisiologicamente, a depressão é uma doença do cérebro, né? Então é resultante da falta da produção de hormônios, neurotransmissores, né? A noradrenalina, a dopamina. Então a gente não vai falar, não tem know-how para falar assim, né, de medicina de fatores médicos, mas só para a gente localizar, né, para a gente entender e ajudar a tratar e prevenir a depressão até mesmo em nós. A gente tem que entender como que é a fisiologia dela. Então é uma doença do cérebro. Então
Então é preciso separar tristeza de depressão. Né? Freud, quando ele já estudava esse comportamento, a melancolia, ele já falava que a tristeza é um sentido primário básico. Né? Então, tanto como a alegria, a gente sente tristeza. Então, pessoas normais sentem tristeza. Então, a tristeza é básico, né? Um sentimento básico de expressão de algo ruim que aconteceu na nossa vida, a gente expressa como uma tristeza. Então, isso aí é normal. Né? O que é o problema? Quando isso se prolonga, né? Quando a tristeza fica crônica. E aí ele vai dar um tempo. Então são 4 semanas. Quando ela se prolonga mais de 4 semanas, somado a outros fatores, né, como falta de prazer, né, de fazer do que gostava, assim como outros sintomas de depressão, então começa a preocupar. Então a tristeza crônica, ela dá início à depressão. E o doente com depressão, ele realmente não tem vontade de fazer nada. Né? Não tem vontade, não tem nada que o estimula, não tem prazer mais, não acha prazer nas coisas que ele gostava. Então essa é uma baixa de energia, né, que impede grandes ações. Então o que a gente fala, às vezes a gente ouve e fala, não é falta de energia, mas o doente fala, eu não tenho força. Então não tem força para sair da cama, não tem força para tomar um banho, não tem força para me alimentar. E aí o quadro que vai variar é que às vezes tem uns que tem muito sono e tem uns que tem insônia. Mas de maneira geral, é realmente o que fala, puxa para baixo. Né? Então a falta de energia. Isso aí é o que vai causar então a depressão. Causar não, como sintoma, né? O quadro depressivo. Então a depressão ela não vem de uma hora para outra, ela se instala pouco a pouco, né? Desarticulando vagarosamente o equilíbrio mental. Então, como é uma doença física, ela tem uma predisposição genética. Então, ela pode ser hereditária, vindo dos pais. Então, a medicina fala que quando tem um pai que é depressivo, tem 30% de chance de ser depressivo. Quando é o pai e a mãe, tem 70% de chance de ser depressivo. E aí a gente vê também, dentro do trabalho aqui da Joana de Ângeles, vem falar que esse genoma, né, nossa composição genética, ela pode ser interferida por outro fator, que é uma característica do espírito no momento que ele vem encarnar. Então, a gente, se a gente faz uma programação da reencarnação, e geralmente a gente não consegue cumprir toda a programação. Então, no momento que ele vai reencarnar, ele traz uma tristeza, né? Uma tristeza da frustração da reencarnação anterior, da frustração de estar com pessoas, né? Geralmente a gente está com pessoas que nos fizeram mal, que a gente fez mal também. Então essa vibração do espírito é passado para o gen, né? No momento da fecundação, da fertilização, da criação do novo ser, né? E aí a Joana de Ângeles vem falando que às vezes tem uma predisposição genética, então para ter a doença tem que ter uma predisposição genética, e às vezes não vem dos pais. Então pode ser transmitido pelo espírito no momento da encarnação. Mas tudo precisa. Mas nem todo mundo que tem essa predisposição genética vai apresentar doença. Né? Então por isso que eles falam que é um transtorno multifatorial. Né? E aí, tanto o lado da medicina quanto o espiritismo, né, o Divaldo vem falar de um gatilho. Então a doença, para ela transformar, né, de uma predisposição para a doença, ela precisa de um gatilho. Né? E aí o Divaldo vem falando, o que seria esse gatilho? É um acontecimento ruim na vida, geralmente. Né? Por exemplo, a perda de entes queridos. A medicina fala que a maior dor do mundo é a dor de uma mãe quando perde um filho. Né? E realmente esse luto prolongado, né, às vezes somado a culpa, remorso, então é um gatilho forte para dar um start para a depressão. O Alberto Almeida, ele conta uma história que ele estava psicografando um livro certa vez e veio uma senhora tal, triste, falando que ela estava começando no espiritismo e pediu para ele autografar, né, autografar o livro. E aí ele percebeu que ela estava bem triste e tentou conversar, né, para entender o que estava acontecendo. E ela vem contar a história dela. Ela era jovem quando ela resolveu se casar e o sonho dela sempre foi ter filhos.
né? E aí ela consultou o marido às vezes não era muito a favor de ter filhos. E ela falou assim que ela considerava mudar de esposo, né, buscar uma outra pessoa, porque a prioridade dela era ter filhos. Então ela se casou, ela demorou a engravidar, ela fez um tratamento de fertilização, teve 2 meninas. Né? E quando as meninas, ela até deixou o trabalho para se dedicar às filhas, e quando as meninas tinham 5 anos, ela saindo da garagem, ela atropela uma das meninas. A menina foi tirar o cachorro debaixo do carro e acabou sendo atropelada. Então isso foi um trauma muito grande para ela. Não só a perda, né, dessa filha, jovem, muito criança ainda, e como também dela ter cometido isso, né, de ser responsabilidade dela esse ato. E aí ela vem desenvolver essa depressão. Mesmo com todo o apoio da família, né, a filha mais nova, a outra gêmea, não a culpou, né? Falou que foi um fato só, que não a culpava. O marido também, que ela ficou com medo, porque era a filha mais apegada ao marido, o marido não a culpou, mas ainda assim o remorso, a culpa, a autoculpa dela, que ela não se perdoava, fez desenvolver esse quadro depressivo. Então ela estava em tratamento de depressão e buscou o centro espírita, né, o espiritismo, para começar, para dar o apoio nesse tratamento. E o Alberto conta que 2 anos, isso comoveu muito ele. 2 anos depois ele veio encontrar com ela também na mesma cidade, né? Que ele voltou para dar palestra e encontrou com ela. E ela tinha superado a depressão com a ajuda do espiritismo. E o Alberto, naquele momento, ele deu uma dica para ela, sabe? Ele tentou ajudá-la de alguma forma. Falou, olha, Deus te deu 2 filhas, né? E você teve que devolver uma para Deus, mas você ainda tem uma, se dedique a ela. Né, para tentar tirar a mãe a culpa de ter perdido e se dedicar à filha que ainda estava viva. Né, então esse é um dos gatilhos, né, forte, que pode dar start à depressão. Depois o Divaldo também fala de doenças, né, às vezes uma doença, por exemplo, um câncer, que é uma doença forte, né, que exige tratamento, que tem um histórico, tem pessoas que nem falam a palavra câncer, né, de achar que tem um pesar por trás da palavra, né, às vezes a mulher ainda tem que tirar a mama, né, que é um quadro ainda mais agravante, né, então são gatilhos que dão início, né, que ele cita como dá início à depressão. E aí o Alberto também conta, o Alberto além de médico, ele faz terapia, né, ele é psiquiatra, ele faz terapia. E aí uma das coisas que acontece também, que ele cita na palestra, é problemas de infância, né? Às vezes uma moça, né, que foi violentada quando menina, quando jovem, ela não entendeu o que era aquilo, não se revoltou, não se impactou com aquilo. Mas aí quando ela, na fase adulta, ela começa a se relacionar, ela tem esse gatilho, ela traz esse gatilho sem saber o que é que aconteceu e começa a chorar e não entende, fica triste, né? E aí tem esse quadro depressivo sem saber exatamente por quê. E aí na terapia ele busca esse gatilho lá atrás, na infância, né? Então às vezes esse gatilho que vai dar start à depressão não obrigatoriamente está naquele momento ou num acontecimento naquele momento. E aí o Divaldo vem falando também de relacionamento de posse, que são relacionamentos abusivos, né? Aquele que geralmente leva a violência contra a mulher e culmina no feminicídio, né? Há poucos dias nós vimos, né, um fato desse, que o homem não aceitou o final do relacionamento, não sabemos quanto tempo ele combateu essa depressão, e não suportando essa dor, ele coloca fim à vida da mulher e suicida. Né? Aí a gente vê que realmente é um gatilho forte para a gente entender, que a gente vê com uma certa frequência, né, isso acontecendo. E só no mês de janeiro, se a gente pegar um histórico aqui da nossa região, no mês de janeiro, a gente teve aqui na nossa região 3 casos de suicídio. Todos esses 3, eles têm um histórico de depressão. E um fator que a gente conta é que cada suicídio consumado tem 7
tentados, né? Teve 7 tentativas de suicídio. Ou seja, só no mês de janeiro, aqui na nossa região, não só na nossa cidade, mas na nossa região, a gente teve 21 tentativas de suicídio. Muitas delas relacionadas a um quadro depressivo, né? Por isso a importância da gente entender e da gente tentar, de alguma forma, né, dentro dos trabalhos no centro espírita, amparar essas pessoas. A maioria das vezes, quando tem um suicídio, a pessoa não quer realmente colocar fim à vida dela. Ela quer colocar fim ao processo, à dor dela. Né? Ele não suporta a dor, né, das provações da vida terrena. Um exemplo disso é a história de Camilo Castelo Branco, né, contado lá no livro Memórias de um Suicida. Então, Camilo ele era um escritor português, ele tinha muita fama, escrevia muitos livros, histórias, poemas. E aí, ele teve uma cegueira em decorrência da sífilis. Então, era uma provação que já estava no plano encarnatório dele. Ele ia passar por isso. Só que ele não suportou a prova. Então, ele não suportou pensar que ele estaria cego, dependendo tanto da escrita como dependia. E ele acaba suicidando. Então, aí depois no livro conta, né, todo esse pós-mortem dele. E isso também acontece em muitos dos suicídios. Então, realmente, não é a vida que quer acabar, né? Mas acabar com essa dor, com o sofrimento. A medicina, quando ela estuda, né, a ciência, quando ela estuda a depressão, ela vem estudar ali fatores genéticos, fatores ambientais, uma predisposição, condição financeira, trauma de infância. Então pega todo o histórico da pessoa que teve depressão e vai comparar, né? Vai correlacionar os dados. Então ele vai estudar os pais que teve depressão, vai estudar gêmeos, que um tem depressão, o outro não tem, por quê? Se foram criados juntos, se tem o mesmo fator genético, né, predisposição genética, por que um tem e o outro não tem. No final, a ciência explica que 50% da incidência de doença é explicado, né, por fatores genéticos. E os outros 50%, a ciência fala que são causas não conhecidas. Então, nem a medicina ela vai explicar 100% dos casos de depressão. Né? Por isso que é um transtorno, né? Porque ele não consegue determinar como uma doença, com uma causa determinada, com uma predisposição, levantar esses índices, qual que é a incidência, o que vai ter e o que não vai. E aí o Espiritismo vem responder esses outros 50%, que são outras causas indeterminadas, né, para a medicina. Apesar do Divaldo falar que os médicos já consideram a obsessão como causa de depressão, a medicina, mas acho difícil a maioria dos médicos, né, aceitarem isso e realmente considerarem, né, a obsessão como parte da depressão. Mas lá no Evangelho ele fala no capítulo lá de melancolia, né, que é a tristeza, que é essa tristeza, ele vem falando que pode ser resultado de um espírito que se sente triste, preso ao corpo. Né? Quando a gente tem em sonhos, o espírito se liberta, né, do corpo, do plano material, e vai para a erradicidade, né, lá nas colônias espirituais. Tal. E quando ele volta, ele se sente preso ao corpo, preso às vezes a um corpo doente, preso às provações da terra, e ele fica triste do relacionamento que tem no ambiente terrestre. E aí essa tristeza às vezes não tem um gatilho explicado que é necessário para o start da depressão dentro do quadro fisiológico. Né? Então esse pode ser um dos fatores que é explicado pelo Espiritismo. O outro que Alberto Almeida fala, que às vezes esse gatilho ele vem de outras vidas. Né? Por exemplo, a mulher, é claro que o pós-parto ele tem uma variação hormonal, tal, mas quando, por exemplo, a mulher está feliz durante a gestação, esperando aquele filho e tem uma depressão pós-parto. Às vezes pode estar relacionado com uma perda desse filho, com um fato triste numa outra vida. E aí quando o Alberto faz a regressão de memória, ele vai buscar esse gatilho numa outra vida,
que é um outro fato também que a medicina não explica na vida atual. Então não vai achar esse fator na vida atual. Então ele vem de outras vidas, né? E aí o Alberto Almeida, quando faz essa regressão, ele consegue explicar e buscar isso com uma certa frequência em vidas anteriores. Isso aí ele fala que ele faz, mas em casos específicos, não sempre. E aí quem vai determinar se vai ser necessário ou não é o terapeuta, né, com um profissional capacitado para isso. Não, dentro do centro não, profissional. Mas aí isso aí é um profissional, né? Um profissional para fazer o tratamento mesmo. E aí o Alberto fala, realmente o pessoal pergunta isso a ele, e ele explica bem e restringe bem, não é uma coisa que vai fazer com todo mundo, e também não vai achar que vai achar causas para tudo na vida anterior. A maioria das causas estão na vida presente mesmo, né, desses gatilhos. E aí a gente entra também no outro quadro, que é o quadro de obsessão, que também pode dar um gatilho, né, um start para a depressão. O que acontece? No processo obsessivo tem um espírito que geralmente tem uma conexão, né, com a gente, muito provavelmente em outras vidas, que vem se aproximar da gente e querendo causar o mal. O Divaldo conta uma história bem interessante, que ele estava preparando para viajar, fazendo as malas, e vem um dos meninos acolhido lá da Mansão do Caminho, né, um dos filhos dele, fala: ó, tio Divaldo, eu tive um pesadelo, que tinha um homem me perseguindo, correndo atrás de mim, eu estou muito assustado. E aí o Divaldo falou assim: não, mas isso é um pesadelo, né? Vamos fazer uma prece, você vai fazer prece antes de dormir e vai ficar tudo bem. E aí ele viaja. E o menino, ele tem uma recaída, então ele piorou, né? Ele entrou em quadro de depressão e com tentativa de suicídio. E ele teve que ser internado. Então ele foi internado no manicômio e foi fazendo terapia do sono, né? Então foi um sono induzido para que ele não tentasse o suicídio. E aí o Divaldo volta, né, já sabendo do quadro, ele volta, e numa sessão mediúnica ele atende o espírito, né, e aí vai saber a história. Então o espírito estava querendo justiça, né, porque numa vida anterior o menino e a mãe do menino, que era na vida anterior a esposa dele, mataram ele, né, e juntos, né, o filho e a mãe matou o pai, que era o espírito que vinha pedir justiça, né? E ele vinha tanto causando esse processo obsessivo no menino quanto na mãe. Então o Divaldo não sabia a história da mãe, porque o menino foi levado lá por uma entidade assistencial, foi acolhido na Mansão do Caminho, e o Divaldo não conhecia a mãe. Então a mãe já estava no hospital quando ela foi violentada, ficou grávida, teve a criança no hospital psiquiátrico e a criança foi amparada lá pela Mansão do Caminho. E aí essa entidade, esse espírito, estava obsediando os dois, a mãe e o menino, e queria realmente que eles suicidassem, né? Colocasse fim à encarnação. Do mesmo jeito que eles colocaram fim à vida dele na encarnação anterior. E aí o Divaldo vem, né, tratando, vem conversando, foi amparando esse espírito, convidando ele ao trabalho, e ele resolve deixar então em paz o menino. No outro dia, né, geralmente as reuniões são à noite, no outro dia o Divaldo resolve visitar o menino. E ele estava acordado, então estava consciente, estava, né, dizendo que não tinha lembrança de que ele foi fazer ali, onde que ele estava, nem sabia como que ele foi parar ali, mas que ele queria ir para casa. Até o Divaldo conta que foi conturbado, né, a retirada do menino desse hospital, porque o médico responsável, o psiquiatra responsável, falou que, olha, se o Divaldo tirasse ele de lá, ele com certeza ia se suicidar, né? Ia ser responsabilidade do Divaldo. E aí o Divaldo fala assim: não, pode deixar, eu já tratei do espírito, era um processo obsessivo, já tratei do espírito, o psiquiatra não acreditou, né, riu do Divaldo, mas por fim o Divaldo tirou ele de lá. E aí passaram algumas semanas, é uma história até bonita, porque
A mãe também, né, voltou ao seu estado normal e ela foi buscar um menino, né, bate lá na Mansão do Caminho e fala, olha, eu tive um menino tal, e eu nem conhecia ele, mas eu sei que ele foi deixado aqui nessa tal data tal, e aí o Divaldo já sabia quem que era, e aí ele falou assim, olha, não, vamos ver se é isso mesmo. Então ele anda com a mãe no meio das crianças, né, falou assim, vamos ver, de repente não veio para cá seu filho e tal, e aí eles se reconhecem, né, a mãe e o filho se reconhecem, mesmo sem ter conhecido nessa encarnação, porque a criança foi levada logo depois do parto para a Mansão do Caminho, e a mãe também não conheceu o menino. Mas por afinidade de almas, eles se reconhecem, né? E aí a Mansão do Caminho ampara a mãe, para a mãe ter uma estrutura familiar para tirar ele de lá e eles viverem como mães, né? Pai, mãe e filhos. Então é uma história bem bonita. E aí, então, alguns casos de obsessão são isso. A gente, dentro do centro espírita, tem uma tendência de achar que tudo que acontece é espiritual, né? É obsessão, é a presença de algum amiguinho junto, então a gente tem essa tendência. Mas pode ser que um quadro de depressão pode ser causado por uma obsessão, mas nem sempre, né? Então tem, não sei qual que é a estatística, qual a chance de ser obsessão, quadro depressivo. Mas o que pode acontecer também é um agravante, né? A pessoa que está no quadro depressivo, então ela se autoalimenta com pensamentos ruins e acaba atraindo, né, aquele espírito que está na mesma vibração. Então ele se retroalimenta. Então o encarnado pensa num pensamento ruim, um quadro depressivo, e o desencarnado vai alimentando também, estimulando ela a manter esse quadro de tristeza, né, esses pensamentos de tristeza. Não chega a ser, é um obsessor porque é um quadro, é uma aproximação do espírito desencarnado. Mas ele não quer causar mal. Ele só fala assim, não, é o meu amigo. Né, ele está triste, eu também estou triste, então a gente ficou junto. Só que isso é ruim, né, para o tratamento da depressão, porque tem alguém puxando para baixo, piorando o quadro depressivo. Né, então, por isso que é importante esse tratamento conjunto, né, tratamento médico mais tratamento espiritual dentro do centro espírita. Às vezes vai trazer também esses irmãozinhos que estão na mesma vibração. Então, resumindo, né, agora até aqui a gente entendeu o quadro de depressão. Né? Então, a gente sabe que é uma doença do cérebro, é uma doença, então, física, com predisposição genética, ela precisa de um gatilho para ser iniciado. E pode ser, em alguns casos, causado por um processo obsessivo. De qualquer forma, a gente vai ter um tratamento bem parecido, bem similar, né, da forma, se for obsessivo ou não. Então, a primeira coisa que o Alberto vai falar é a indicação, mesmo que seja vindo, né, uma pessoa vindo num quadro inicial de depressão, ou que a gente mesmo identificando um início de depressão, a primeira coisa é procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Por quê? Porque o Alberto fala que esses medicamentos, mesmo que a depressão seja causada por um quadro obsessivo, esses medicamentos eles vão ajudar a desligar, né, a diminuir a interferência do obsessor para o encarnado. Né? Então, esses psicotrópicos, né, que são esses medicamentos, vão ajudar nesse ponto. Mas lembrando, ele frisa bem que o medicamento ele vai combater o sintoma, né? Do mesmo jeito da gripe, que a gente toma um antigripal para tratar a coriza, para tratar o mal-estar, para tratar a dor, né? O antipirona, ele não vai combater a doença. Então o vírus da gripe vai ser combatido pelo organismo. Da mesma forma, os medicamentos, os psicotrópicos, vão ajudar no sintoma, né? Para manter, para estimular o cérebro, tentar reagir à doença. Mas a causa da doença mesmo, quem vai combater é a própria pessoa. Né? Então você é responsável pelo fim do seu processo depressivo. Por isso que muitas vezes fala assim, eu tomo antidepressivo, ou a pessoa toma antidepressivo a vida inteira, né? Tem 2 anos e não sara. Mas porque você não buscou a origem disso. Geralmente o gatilho, tem que achar lá o gatilho que deu start a esse processo depressivo.
né? E aí quando identifica, por isso que é importante fazer esse acompanhamento com o psicólogo, não só fazer o uso de medicamento. Porque aí nas terapias, na conversa, nessa busca do gatilho, vai identificar por quê e vai tratar a origem do problema, o gatilho. E aí sim tem a cura, né? E aí junto com esse suporte médico da medicina, da encarnado, né, da carne, a gente pode ter esse amparo que seja amparo de amor de Jesus, né? Não só do centro espírita, mas qualquer amparo que seja voltado, que tenha uma fé em algo maior, né? Então aqui vem falando assim, esse amor de Jesus, né, que a Joana tanto fala. Então, quando tem um acompanhamento, né, uma fé, que seja na igreja católica, que seja num culto, então isso deve ser estimulado, né, para que cure esse processo depressivo. E dentro do centro espírita, a gente tem paz, tem água fluidificada, né, que é recomendado. E os médicos recomendam também caminhadas, longas caminhadas, né? Só que não é caminhada em volta do quarteirão, não dentro de casa, no quintal. Uma caminhada mais longa, de 5 a 8 quilômetros, né? E de preferência no sol. Porque o corpo vai produzir endorfinas, né? São hormônios de felicidade, de saciedade, e vai estimular esse tratamento. Então são 5 a 8 quilômetros no sol. Então essa caminhada também o Divaldo cita ali como um tratamento para depressão. E aí o trabalho, quando a gente fala de ressignificar, porque o depressivo ele pensa que ele não serve para nada, né? Ele não quer nada, ele não tem vontade de fazer nada, ele não tem força para fazer nada, então ele não vê sentido à vida dele. Então, esse ressignificar a existência, então buscar um sentido para a vida, né? E aí ele considera que um trabalho assistencial é uma boa ferramenta para isso. Porque ele vai ter contato com pessoas que, numa situação muito pior que a dele, às vezes com problemas muito pior, e que estão felizes, né? Quando ele vê aí uma pessoa pior, né, que às vezes num quadro mais crítico e vivendo muito feliz. Além de se sentir útil, né, que a sua vida não sirva para você, falar, olha, eu não sirvo para nada, não, que não sirva para você, que sirva para o próximo, né, que você sirva para o amparo do próximo. Então, esse trabalho assistencial também vai servir, né, disso como ferramenta. E aí, Joana recomenda o amor como remédio para qualquer mal, né? E ela fala assim que precisa da remoção de cargas pesadas, né? Para isso o tratamento físico da medicina necessita de estímulos espirituais, né? A fim de mudar as paisagens mentais, adicionando pensamentos edificantes. Então lembra que ela falou que às vezes a gente alimenta coisas tristes, né, fatores tristes que vêm na nossa vida, e a gente remoe, né, revive isso e fica com isso na cabeça. Então ela fala que precisa mudar, né, mudar esse pensamento. Então o interesse no autoconhecimento, né, para neutralizar essas ondas de pensamento negativo sucessivo. Então felizmente o Espiritismo tem um arsenal de psicoterapias originadas do Evangelho. Então ela fala que não há questão embaraçosa que o amor não solucione, né? Então a gente tem aí Jesus como um excelente psicoterapeuta, né, que vem ensinando o amor em toda a passagem da vida dele. E aí ela fala que o auto-amor vai combater o sentimento de muitas enfermidades da alma, que é a autoculpa e a autorrejeição, né? Então vocês pensem lá naquela mãe se culpando pela morte da filha, né? Então essa autoculpa, ninguém mais estava culpando ela, só ela estava se culpando. Essa autoculpa, essa autorrejeição que vem causando, né, dando esse amparo negativo para sustentar a depressão. Então essa libertação da consciência, e ela sugere que é mediante o amor, né, partindo da compreensão que todos nós, independente de quão ruins nós somos, nós merecemos ser amados, né? E Jesus, com todo o seu amor, ele ama a todos, independente do que possa ter acontecido. Então, esse auto-amor inicia com o reconhecimento das limitações,
Falou assim, olha, naquele momento eu não tinha condições de ver que a minha filha estava atrás do carro. Então, reconhecer as limitações. Então, sou limitado. Então, e ver que você realmente tem algumas coisas que a gente pode fazer, tem coisas que não pode. Tem mães que se culpam, que os filhos, né, olha, usuário de droga, mas o que você não deu uma boa educação? Deu até aí, até onde o seu braço conseguiu, você foi. Então não se culpe pelo ato do filho. Né? E a meditação em torno do sofrimento. Então entender aquilo, reviver aquilo, consciente do que foi aquele fato, né? Do que o gatilho que gerou aquela tristeza, meditar sobre aquilo, entender que aquilo não podia ser diferente para poder virar a página, né? Para não ficar revivendo isso, mas fazer uma meditação em torno do sofrimento. E aí outra ferramenta que a Joana nos oferece é a oração. Né? A oração, ungida de sinceridade, liberta as energias deletérias acumuladas e abre um canal com a divindade. Né, com cargas benéficas, aumenta à medida que aprofunda a rogativa sincera a favor da paz. Então ela fala, olha, às vezes, igual aquela pessoa que veio ao tratamento, ela estava tão fechada, ela não estava querendo ser ajudada. Ela estava tão fechada que ela veio perder o tempo dela aqui. Então a gente tem que fazer uma oração, pedindo do fundo do coração, porque os nossos mentores sempre estão conosco. Só que às vezes a gente está numa vibração tão baixa que a gente não consegue abrir as portas, né, abrir o nosso coração para receber essa energia dos nossos mentores. Então aqui ela fala, faça uma oração, esteja pronto, né, aberto para receber esse amparo da espiritualidade. E aí essa bioenergia renova as vibrações, penetra no organismo debilitado, reorganiza, restabelece e equilibra as células, produzindo uma harmonia generalizada. Isso aí que a Joana fala lá no Amor como Solução, né, no livro do Divaldo. E aí a Alberta, caminhando já para o nosso final, a Alberta tem 3 recadinhos para a gente. Então, primeiro, a forma que a gente vai acolher esse doente. Né, muitos trabalhos, às vezes, amparam um depressivo. E até, às vezes, algum conhecido nosso, né, que a gente tenta ajudar de alguma forma. E, às vezes, a gente não acolhe com amor. Ele fala que tem que acolher com amor. Quando a gente chega para uma mãe que está com depressão, que está na cama, e fala assim, olha, seus filhos precisam de você, levanta dessa cama, né, vamos dar jeito na vida. E está piorando o quadro dela. Porque a gente acha que a gente está estimulando, mas está piorando o quadro. Porque ela já não tem forças, né, não tem energia para sair da cama. Então aquilo vai piorar, porque ela vai se sentir mais inútil ainda, mais culpada ainda de não conseguir levantar e realizar as atividades. Então o amparo tem que ser com amor, né? Vem, vamos junto, vamos comigo, vamos dar uma volta, vamos fazer uma prece, vamos assistir, vamos ler um pedaço do livro de evangelho. Então, sem falar no tratamento, então fazer, se for de outra religião, não tem problema, né? A gente pode fazer uma visita, sentar lá, estar lá conversando, mesmo que a pessoa não permita, né, não é de acordo você levantar e dar um passe nela, você em pensamento vai se imaginar colocando a mão sobre a pessoa e dando um passe magnético, discretamente, né, se a pessoa não permitir, discretamente pega um copo d'água, faz uma oração, busca na casa espírita uma água fluidificada, leva para a pessoa, escreve o nome dela no livro de prece, né, faça prece por ela, né, e aí isso aí são ferramentas que a gente pode fazer para acolher com o amor. E aí o segundo recadinho dele é não suspender o uso de medicamento. Então às vezes a pessoa está passando, né, por um tratamento, já está melhor, de acordo com o avançar, o suporte espiritual do amor na vida dela, ela vai se sentindo melhor. E aí tem uma tendência, nós temos uma tendência de suspender os medicamentos, achando que ele está dando sono, está deprimindo. Realmente, às vezes, com uma dose muito alta, pode causar isso mesmo. Quando a pessoa vai se curando da depressão, vai dependendo menos do medicamento. Mas o Alberto Almeida, como médico, ele recomenda, fala, olha, encaminhe o doente para o seu médico. O médico vai fazer o ajuste da dose, reduzindo aos poucos, porque se cortar de uma vez, ele tem uma recaída. Então esse medicamento ele
causa uma certa dependência, ele precisa ser diminuído aos poucos. E o terceiro recadinho do Alberto é o seguinte: a gente passa por tudo na vida tem um porquê, né? E então ele sugere que a gente busque o porquê da doença. Se a gente teve um quadro depressivo e conseguiu se curar, né, saiu daquilo, então buscar o que a doença trouxe de benefício para a minha vida. Né, que aí ela mudou toda a vida dela por causa da depressão, porque ela estava em tratamento. Ela veio ao centro, ela começou o estudo, ela começou a leitura, ela fez prece, ela tomou passe, ela começou um trabalho assistencial. Beleza, curou da depressão? Aquilo tudo era tratamento. Então ela abre mão de tudo, que agora eu não preciso mais disso, porque eu já estou curada. Então aí tem um outro quadro depressivo e não sabe por quê. Então a depressão veio na vida para mudar, para te chamar, né? Como pela dor ou pelo amor vem, né? Ser atraído para o caminho do bem, para o caminho da paz, para o caminho do estudo, para estar, né, em equilíbrio, em aprendizado, no trabalho assistencial. Então, buscar. Então, o Alberto ele vem falando assim, olha, busca o que a doença te trouxe de sabedoria, o que a doença quis mudar em você, que nada acontece por acaso. E isso pode, se você não aprendeu uma vez com a depressão, ela pode vir novamente. Né? Então, você pode ter um outro quadro depressivo se você não aprendeu com ela. Então, o Alberto dá essa dica para a gente buscar em qualquer doença, né? Buscar aí o porquê que ela aconteceu na nossa vida, para a gente aprender com ela, para que a gente não precise passar por ela de novo. E aí encerro a minha conversa de hoje com a frase do Chico Xavier, que fala assim: Deus te ama como você é, apesar de tudo. Né? Apesar de todos os defeitos, Jesus nos ama, Deus nos ama, então nós somos pessoas que merecem ser amadas, merecem o amor, né? Que a gente tem esse amor dentro do coração. Obrigada. Microfonezinho, né? Agora sim. Naina, nós vamos te agradecer pelo esclarecimento da noite, muito gostoso. E não que a gente queira É um só. 3 hoje. Surpresa. Pessoal, quantos anos eu tenho? 45? Esse corpo aqui tem 74 anos. Você tem 73. 73 para 74. Daqui 3 dias, 74. O que acontece? Então eu tenho certeza absoluta que de Jesus Cristo para cá, eu tenho 2025 anos. Eu trago aqui um espírito. Antes eu não sei quanto tempo tem, eu só estou falando de Jesus para cá. Todos nós, viu? Então, o que a Naina disse, nós trazemos lá do passado, nos acompanhando, os nossos defeitos, os nossos acertos. E lembrando da doutrina espírita, eu tive a felicidade de conhecer lá em São Paulo o Dr. Oscar Negrão de Lima, um excelente médico psiquiatra, um dos melhores de São Paulo, e espírita. Nós temos aí o Dr. Inácio Ferreira, presidente lá do Hospital Espírita lá do Chico Xavier, da terra do Chico Xavier, hoje o Dr. Inácio Ferreira, que também é o presidente do Hospital Psiquiátrico Espírita, e ele trata justamente do que a Naina e o nosso doutor lá de São Paulo também trata a depressão, a ansiedade, a doença que vem cravada no nosso espírito e no nosso perispírito. E eu acredito, acrescentando um pouquinho da Naina, que a obra no bem, em benefício ao nosso próximo, sem pedir nada em troca, com aquela certeza absoluta de que eu estou fazendo hoje, simplesmente estou acertando as minhas contas. E quando eu ajudo o meu próximo, eu estou acertando as minhas contas com amor.
Porque se eu não for fazer isso, sabe o que vai acontecer comigo? Depressão, ansiedade, pensamento em suicídio e muitas outras coisas ruins. Então, aquela mente vazia, ela é bem ociosa mesmo. A casa espírita, gente, ela trata realmente do nosso perispírito, do nosso espírito. E quem que é o nosso verdadeiro médico? Naina falou. Jesus. Então, sempre que a gente for estender a mão em benefício de alguém, roguemos a Jesus que esteja conosco por intermédio de seus mensageiros, trazendo a cada um segundo o seu merecimento. A minha mãe falava com muita clareza, a mãe da Rosa Lúcia ali. Ninguém põe nada em vasilha fechada. Ninguém põe nada em vasilha fechada. E é verdade. Se a gente não abrir, não tem nada como você colocar nada. E para o outro lado ela também falava, olha meu filho, a gente enfia a cesta dentro d'água. Ela não sai com água, né? Porque ela água vazia, mas ela sai molhada. Então, uma palavra de conforto, de arrimo, de esperança, é um bálsamo suavizante para todos nós. É até 40. Naina, 3 números até 40, por favor. São 3 números. Vai ser 12, 12, 25. devagar, Naina, deixa ela entrega lá, 12, 25 aqui. Mais um. 32. E 32, pessoal. Nós não podemos esquecer que nós estamos num mundo de prova e expiação. Aí tem a professora Sandra, a diretora Rosa Lúcia, mais outras aqui. A gente estuda, prepara para fazer o quê? A provinha. Se a gente não passar na provinha, o que acontece, Sandra? Toma a bomba. Aí nós vamos botar outra vez. Mas toma a bomba. Tem que repetir o ano, não é verdade? Então, gente, vamos lutar conosco mesmo. Minha irmã falou uma coisa muito séria aí que eu costumo dizer. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Isso é a maior lei de Jesus e de Deus. Livre arbítrio. Ninguém pode reclamar que não teve ajuda ou não pôde ser ajudado. Ninguém pode reclamar, fui impedido de fazer determinada coisa. Ninguém pode reclamar, falar assim, não, estou sendo impedido de procurar a Igreja Católica, ou o grupo espírita, ou os evangélicos, seja o que for. Ninguém pode falar isso. É a lei do nosso Pai. Então está em cada um de nós. Olharmos com Jesus e lembrar com Ele. Ninguém aqui é santo, ninguém nasceu sabendo, mas à medida que nós vamos aprendendo devagarzinho, nós vamos lembrando do mandamento do Mestre. O maior mandamento que a gente tem até hoje. Amar o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Gente, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Vão em paz, vão com Deus, que Jesus abençoe a todos. E para os que ficam, bom trabalho.